Olá, amigos. Vamos à nossa análise de fechamento do pregão desta sexta-feira, dia 24 de junho. Eu sou Dalto Vieira, analista de investimentos. Já convido para que você se inscreva gratuitamente aqui no nosso canal no YouTube, Dalto Vieira Invest. Parte de baixo aqui do vídeo, se você estiver no YouTube, vai ter um botão inscreva-se, clica lá. Deixe o sino das notificações devidamente ativado para sempre ser lembrado quando tiver um conteúdo novo aqui dentro do canal. E lembre-se que no decorrer dessa análise, se ela for útil para você de alguma forma, aprendizado, leitura do mercado, deixa um like, um joinha. Dessa forma você nos ajuda a disseminar o conteúdo aqui do canal dentro do YouTube para outros investidores. Agradeço demais. Vou falar nessa análise aqui de fechamento do Ibovespa, depois do mini índice do mini dólar, e na sequência aqui vou abordar basicamente aqui 15 ações. Falarei de 15 ações nessa análise de fechamento do pregão. Então vamos rodar logo a vinheta para que você já possa aqui nesse momento aproveitar e já fazer deixar o like, e na sequência a gente começa já com a análise do Ibovespa. Obrigado já de imediato. Então vamos lá, vamos começar com o Ibovespa, que terminou o dia com alta de 0,6%, ainda dentro de um viés mais negativo, o cenário é mais negativo, gráfico diário, semanal, mensal, está tudo alinhado para baixo, ainda segue com a expectativa maior da gente poder ver o Ibovespa na faixa lá dos 94.900 pontos a 92.780, mas a primeira sinalização para se ter algum repique de alta, algum processo de correção que venha, por exemplo, a se aproximar ou testar a média móvel exponencial de 3 períodos, vai vir por meio da superação da máxima do pregão de hoje. Ou seja, se conseguir aqui superar os 99.312, aumentará a probabilidade de se ter um movimento de subida. Principal nível de resistência, olhando para o gráfico diário, está aqui nessa região. Essa seria a região mais relevante em termos de resistência para o gráfico diário. Só que pelo gráfico semanal, é a região ali por volta dos 102.224, lembrando, 100 mil pontos já é algo relevante para o Ibovespa. Olha só isso aqui, ó, em relação a 100 mil pontos, uma linha aqui passando. Vou até colocar ampliar aqui, ó, tô pegando aqui a linha dos 100 mil pontos, aqui mais acima, pronto, aqui assim. Então, observe que fechou abaixo dos 100 mil pontos, quantas vezes já tentou voltar para cima dos 100 mil pontos e não conseguiu. Então esse aqui é o primeiro ponto de resistência. Depois disso, região dos 102.225 até um patamar de 102.720. Então são os três níveis de resistência. Observe que aqui tem a média móvel de 3 períodos também do gráfico diário, que é um nível para avaliar como resistência. Futuros. Nós tivemos um pregão de hoje aí, estamos tendo um pregão de alta de 1,12%. Depois, numa primeira hora de pregão forte, aí vem uma segunda hora de pregão forte para baixo. Aí tenta de novo vir forte para cima, não consegue, vem outra, seria uma volatilidade absurda e faz esse movimento um pouquinho mais fraco para cima. Se abrir segunda-feira caindo, proporcionando preferencialmente topo descendente ou pivô de baixo para baixo do patamar dos 100.100 pontos, o foco maior seria venda. Essa região aqui assim, ó, bem testada. E aí ficou aqui batendo nesse patamar, abre caindo e gera sinalização de baixo para baixo dos 100.100 pontos, foco em venda de day trade. Abre subindo, oscilando primeiramente acima dessa região aqui dos 100.575, após isso, fundo ascendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos, ou pivô de alta, foco em compra de day trade no mini índice. Então vamos lá, 100.000, que eu tinha falado 575, né, superando essa máxima aqui, superou. Passou a proporcionar fundo ascendente, foco em compra, ou pivô de alto, foco em compra de day trade. Caiu, veio passar a gerar sinalizações de baixo para baixo dos 100.100 pontos, desses 3 fundos anteriores, foco em venda de day trade, topo descendente, ou pivô de baixo. Seguindo para o dólar no dia de hoje, lembre-se do like, do joinha. O dólar no dia de hoje está dentro de uma alta de 0,19, ainda está faltando aí pelo menos uns 30 minutos para fechar o pregão. Dólar dentro do movimento de alta, sem sinal de baixa, trabalhando na zona de resistência ali dos 283, gráfico aqui com ajuste. Então, zona de resistência, não tem sinal de baixa. Primeiro sinal de baixa seria perder na mínima de hoje, 215. Gráfico de 60 minutos, também grande candle de alta, vai lá embaixo, lateraliza, gera um grande candle de alta, não evolui. 2 candles grandes de alta que não evolui, enfim, podemos ter o que? Algo para baixo.
Mas de maneira geral, o que vai, cenário mais positivo para buscar venda no dólar seria sinalizações de baixa no gráfico de 10 ou 5 minutos para baixo dessa região aqui dos 247. Abriu caindo, dá para buscar venda? Dá para buscar venda sim no gráfico de 10 ou 5 minutos, foca em venda de topo descendente mais próximo possível da média. Mas abaixo dos 245 seria a região mais positiva para buscar pivô de baixa ou topo descendente ou a sinalização de baixa que você gosta de executar para buscar operações na ponta vendedora. Nesse caso aqui, para compra, se abrir subindo e passar a proporcionar sinais de alta, fundo ascendente, pivô de alta, principalmente fundo ascendente, acima dos 273, 271 aceitável ainda, aí sim, compra de day trade. Seria essa alternativa. Sinalizações de alta acima dos 271 a 273. Depois disso eu vou falar das ações. A PTR4 no pregão de hoje apresentou aí uma queda de 0,76%. Ativo, desde quando fez esse grande candle de alta, não conseguiu fazer nova máxima. Vem fazendo máximas descendentes sem nenhum sinal de alta. Primeiro sinal de alta para o ativo, superação da máxima de hoje. Não esperaria muito para cima. Superou os 27,09, aumenta-se a chance de ter algo para cima, testar ali a média móvel de 13 períodos, sendo muito otimista na faixa ali dos 28,84 a 29,08, sendo otimista. Eu já olharia ali com otimismo mesmo, era bater na média móvel exponencial de 13 períodos, mas nesse momento não tem nenhum sinal favorável. Movimento de correção mais lateral, sem perder essa mínima, aumentando a probabilidade de continuar o seu movimento de queda, a tendência de baixa de curto prazo. Depois de Petro, a Vale 3 está terminando aí terminou o dia com alta de 2,78%. Como foi um grande candle de baixa, não fez nova mínima e tem um grande candle de alta aqui, não chega a ser tão grande como esse aqui, mas invade ali mais da metade ou a metade do corpo do candle anterior. A superação da máxima do pregão de hoje reforça um pouco mais a chance de ter um repique de alta, de buscar a média móvel exponencial de 3 períodos, por exemplo, depois dessa longa queda aqui, ó. Então, essa ação, se superar a máxima de hoje, 74,88, cria-se uma expectativa de testar a média móvel exponencial de 13 períodos. Não é uma certeza, é uma probabilidade de buscar essa região. Vai ter resistência, lógico, pela frente. Região de resistência ali mais relevante vai ficar aí na faixa dos R$ 76,00 e depois disso a máxima desse grande candle de baixo, R$ 77,30 antes da média. Depois de Vale, eu vou falar agora de BBSE3, ação que a gente segue na ponta vendedora. E aqui embaixo começou forte, até alterei o objetivo dessa operação, colocando o objetivo um pouco mais, tentando pegar uma relação de escutão de 1 para 2, mas ela terminou vindo aqui em cima, então já reduz um pouco a expectativa de ter algo tão longo para baixo. Mas o pregão de hoje foi de queda aí de 1,47%, criando-se uma maior probabilidade de ter algo para baixo. Então, sim, não tem nenhuma mudança na nossa posição. A nossa posição de venda é por aqui assim, é na faixa na verdade dos R$ 25,40. Seguimos na posição vendida no ativo, sem nenhuma mudança para a operação. Tá? Então, lembrando, 25,40 venda, o stop lá em 25,99 já poderia trazer o stop para cá, ficar um stop bem curtinho, 25,40 com stop aqui na faixa dos 25,51, bem curto mesmo. Então, essa é, para quem lembra, a forma como eu abri essa posição, lembra que eu falei que era algo diferente, que a tendência é que eu comece a fazer algumas entradas um pouco mais diferentes que vocês estão acostumados a ver, mas dentro ainda da metodologia e com o objetivo justamente desse, que se der stop, beleza, tem uma perda ali de uma proporção de 1, mas se gerar retorno uma proporção de 2 a 3 vezes. Essa é a ideia para esse tipo de estratégia. Tá? E logicamente, quando não andar tanto, o stop tende a ser curto, quase que no 0 a 0. Seguindo então para falar de TAE11, nós temos aí um ativo que está a favor da venda que a gente fez nesse pregão aqui. Segue aí a favor da venda. Então ontem já teve um pregão que testou a região de suporte que tinha sido perdida como resistência. Demonstrou fraqueza, fechou lá na mínima, hoje abriu aqui em cima, veio aqui para baixo. Enfim, um pouco mais aí para baixo ela tende a bater no objetivo da operação que foi recomendada. Podendo até buscar um objetivo um pouco maior. Segunda-feira eu posso comentar e falar sobre a mudança desse objetivo, tentando pegar a melhor relação risco-retorno. Mas seguimos com BBSE3 na venda e TAE11 na venda. Recomendação de compra no pregão de hoje foi mais para o fechamento do pregão, Goal 4. Então, poxa, Dalton, compra contra a tendência no Goal 4? Sim, ela gerou aqui no gráfico semanal um movimento muito longo de baixa. Poucas semanas, pode até continuar caindo.
mas ela bateu em nível de suporte relevante após um movimento um pouco mais esticado para baixo pelo gráfico diário. Aí depois de um grande candle de baixa, em vez dela evoluir para vir mais para baixo, ela vai lá e se recupera, fecha em alta de 3,62%, supera até a máxima desse candle aqui, criando a chance de poder caminhar aqui para a região dos 10,51, média móvel, até mesmo o fechamento desse gap. Lógico que vai ter resistência antes ali na faixa 10,54, aí depois tem a resistência dos 10,75, que é do gap, até os 10,81. Passando os dados dessa compra aqui para vocês, colocando aqui na tela, você consegue observar aí que o ativo, a compra foi por volta dos 9,73, recomendação, stop 9,22, que é abaixo da mínima aqui desse candle, e objetivo na faixa de 10,50, arriscando 5,24, que é o tamanho do risco dessa operação, 9% alocando de capital total nessa operação. Lembrando, contra tendência, risco maior para um perfil um pouco mais arrojado. Após isso, depois de igual 4, eu vou falar de YouTube 4, que está dentro de uma tendência de baixa, dentro do movimento de queda. Para gerar alguma mudança dessa tendência, teria que quebrar aqui a sequência de topo e fundo descendente, superando a nossa máxima aqui, ó. Então, voltando aqui, a superação das 27,73 abriria espaço para se ter um movimento de subida, deixando a tendência indefinida. Só que eu não me animaria muito para abrir compra dessa forma, por mais que seja um fundo ascendente para baixo da média, vem para um grande candle de alta e não dá sequência. Enfim, não vejo uma boa relação risco-retorno nessa posição da YouTube 4. Então, de maneira geral, o ativo continua com um viés mais para baixo. A perda dessa região aqui dos 22,89, 22,92 reforça a chance de caminhar ainda mais para baixo. Aí a gente já está falando um pouco mais na faixa lá dos 22 pila e sendo bem pessimista, ou seja, mais pessimista do 20,86. Não tem nada certo que isso vai acontecer. Então a gente vai avaliar os próximos pregões aí em YouTube 4. Qualquer novidade a gente comenta sempre aqui pelo canal. Prio 3, alta boa de 5,18%, depois de uma estilingada para baixo, superação da máxima de hoje, reforça um pouco mais a chance de subida para testar resistências. Primeira resistência, gap de baixa na faixa dos 22,67 a 22,73, seguido da média móvel exponencial 3 períodos na faixa dos 23,75. Quem abriu compra ou quem quer abrir compra contra a tendência sabe que vai ter a entrada vai ser por aqui, stop aqui embaixo, e tentando pegar um objetivo ali na média móvel 3 períodos, relações de retorno não das melhores, mas enfim, é a alternativa que teria aqui para uma compra em Prio 3. Elet 3, ação que anulou a tendência de baixa, lateraliza acima dessa região. Semana que vem, se escorregar um pouquinho mais, gerar um sinal de alta, dá para buscar uma compra de swing trade. Sendo mais agressivo, rompeu tudo isso aqui para cima também, ou seja, também é só botar a retinha, né? Fica melhor. Rompeu isso aqui para cima, possibilidade de abrir compra também de pivô de alta nessa ação. Cielo, lembrando que a tendência é indefinida, e se ela fizer o rompimento aqui, o pivô de alta, ela gera uma tendência de alta. Ela confirma uma tendência de alta de curto prazo, o movimento que romper essa máxima, que está em R$ 45,06. Ciel 3, lembrando, essas ações que eu estou comentando aqui, a maioria delas são ações que vocês solicitaram aqui pelo YouTube mesmo, nos comentários aqui embaixo. Ó, se você está vendo aqui embaixo os comentários dessa análise, acessa lá, escreve lá qual o ativo que você quer que seja comentado na próxima análise de fechamento, seja por mim, seja por do Kaique. A gente vai buscar comentar aí o maior número possível de ativos que vocês solicitarem. É lógico que nem todos vamos conseguir atender, mas agradeço demais, aproveite esse espaço para vocês, se quiser dar feedback, enfim, fique à vontade. Vamos lá então falar de Cielo, queda de 2,28%, sinalização de baixa em cima da zona de resistência. Para quem está comprado, a perda da mínima, quem está comprado no swing trade. A perda da mínima do pregão de hoje, ou seja, oscilando abaixo dos 3,84 a partir de segunda-feira, seria um sinal de saída dessa posição comprada, aumentando a probabilidade de ter algo para baixo. Gera uma expectativa mais positiva de subida se conseguir reverter esse topo que foi montado na resistência, ou seja, se o preço oscilar acima dessa máxima aqui, que está localizada em 4,02. Se isso acontecer, aumenta a probabilidade de ter algo para cima, dá até para avaliar ali uma compra no ativo nessa reversão de topo. Tá? Não é algo ainda que me vejo uma relação escutando tão satisfatória, mas seria sendo um pouco mais agressivo, seria uma das formas de entrada a favor de um ativo que está
com um viés maior de alta, principalmente olhando para um gráfico semanal. Topo e fundo ascendente. MGLU3, ativo que terminou o dia de hoje com queda de 3,14%, segue fraco para subir, né? Gera um grande candle de alta aqui, não dá sequência. Muito mal, ou seja, está fraco para subir. Para quem está comprado, eu colocaria o stop abaixo dessa mínima aqui, ou seja, na região dos 2,35. E quem quer buscar um outro tipo de venda, que seria bater na média e gerar sinalização de baixa, perda da mínima do que no anterior. Para compra, somente, para mim, na minha opinião, esse aqui, fundo ascendente acima dos 2,75, falando de swing trade. Sendo muito, muito agressivo, superação da máxima, entrada pelo semanal contra a tendência, superação dessa máxima, tentando pegar um movimento para cima até se aproximar da média. Ou seja, você tentando aguardar ali de 3 a 10 semanas posicionado no ativo. Brasil Foods, BRFS3. Belíssimos 3 pregões, os últimos 3 pregões. Deixando a semana, ele tinha uma semana muito mal de queda de 14,47% e agora subiu 13,33%. Quase devolveu toda a queda da semana passada. Ponto importante aqui, o ativo pode fazer o quê? Um fundo ascendente, a tendência de baixa no gráfico semanal. Mas se conseguir superar a máxima dessa semana aqui, que está em 14,62, melhor ainda se superar os 14,73, cria-se uma expectativa de poder ter algo para cima, de recuperar a tendência de alta no gráfico semanal. Quem está comprado no swing trade, eu deixaria o stop abaixo da mínima do pregão de hoje, ou seja, em 13,73. Quem está de fora, o que, no meu caso, o que animaria para uma entrada é sinalizações de alta acima dessa faixa aqui por volta ali dos 14,20 a R$ 14,30. Ou seja, lateralizou entre as médias, pivô de alta, na próxima semana, compra de swing trade. Subiu um pouco mais, você vai subindo stop a cada nova mínima ascendente, e sinalização de alta como um fundo ascendente testando a média, fica mais para compra também de swing trade. LWSA3, ativo no dia de hoje, terminou ali estável o tamanho do candle, né, mas é uma alta de 1,32%, o tamanho do corpo do candle de indefinição. Recuperação em cima depois de uma grande queda. Bate na resistência, apesar de estar acima do suporte da média. Bate na resistência e respeita. 6,27 a 6,31, primeira zona de resistência. Segunda zona de resistência, 6,53. Entraria comprando local web aqui agora, visto que ela gerou até um fundo lá no gráfico semanal, não entraria. Pode até ganhar um pouco mais de força, mas ficaria muito próximo da resistência aqui, um pouco mais relevante, na faixa de diferença 6,5%. Poxa, Dalton, 6,5% já é bastante coisa, eu prefiro comprar esse ativo. Beleza, mas se você botar um stop um pouco mais bem protegido, a gente está falando de um stop aqui de 8,3%. Então, ou se fechar abaixo da média e gerar nova mínima, também seria outra forma de acionar o stop de uma compra. De maneira geral, relações com retorno mais não tão satisfatória. Sinalização de alta aqui para compra seria uma das alternativas interessantes, é acontecer aqui, por exemplo, mais uns 2 a 3 pregões e na sequência um pivô de alta. Aí sim animaria para essa compra, tentando pegar um movimento até essa região aqui assim, ó, na faixa lá do 7,20. Cash 3. Sinal de baixa no pregão de hoje. Perda dessa mínima aqui reforça um pouco mais a chance de queda do ativo. Então quem está comprado swing trade é sair daí se perder perder R$ 1,25. Para compra mais interessante, falando de gráfico diário, fundo acima da média móvel exponencial de 13 períodos. Sendo mais agressivo ali, olhando, agressivo é arrojado, pegando pelo gráfico semanal uma compra, ficando algumas semanas posicionado, pelo menos nas 3 semanas, superação da máxima dessa última semana que está em 1,37, alternativa também de entrada no ativo. IGTI 11, lembrando só o seguinte, se ela der uma patinada aqui assim, ó, ou seja, mesmo que ela supere a máxima, você abre uma compra e ela der uma patinada aqui, junta ali mais uns 2 a 3 pregões, perde a mínima aqui do último pregão, para baixo ali da média, foco em venda de swing trade. IGTI 11. Ação terminou o dia com queda de 0,6%, está bem travado aqui o movimento. Então esse movimento travado, testando a média para baixo dessa zona aqui de resistência de topo anterior, que está quase chegando lá,
Perda da mínima do pregão de hoje reforça a chance de queda nessa ação, ou seja, se oscilar abaixo dos 17,87, o patamar que foi respeitado aqui de suporte, aumentará a probabilidade de queda para IGTI 11. Então, é um ativo que eu ficaria muito mais voltado ainda para a ponta vendedora nesse momento. Não que não vá subir, apenas que a estratégia que eu mais montaria aqui, tentando pegar algo, seria mais para a ponta vendedora. A MAR 3 também, que vinha enrolada para chegar ali na média, bate na média e já volta a fechar abaixo, faz um engolfo de baixo. Perda dessa mínima também cria-se uma expectativa de ter algo mais para baixo. Suporte imediato na faixa de 1,95. Depois desse suporte de 1,95, nós temos suporte em 1,90. E abaixo disso a gente está falando do suporte em 1,87. Então seria um ativo também um pouco mais focado em buscar operação na ponta vendedora. Compra basicamente em sinalizações de alta já acima da região aí da média, que está na faixa de R$ 2,06. Melhor ainda se for acima de 2,09. Então é isso, amigos. Muitíssimo grato por sua valiosíssima atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha aqui nessa análise de fechamento do pregão. E lembre-se de curtir ao máximo também o seu final de semana. Aproveite bastante, descanse. Semana que vem estaremos juntos e também no final de semana, né? Aqui no aplicativo DV Invest você recebe aí o GPS da tendência, radar da liquidez, desempenho dos ativos no final de semana. Você vai ter também o radar da semana, que a gente disponibiliza aqui já no canal também. Relatório semanal, tem a nova carteira exponencial, que é a nossa carteira semanal para a semana que vem. Então tudo durante o final de semana você recebendo aqui dentro do aplicativo DV Invest. Fica aí devidamente antenado. Um grande abraço e até mais.